A gente não precisa ser o que a gente não queria ser. A gente pode mudar. E a gente tem tanta energia que quando a gente conseguir canalizar essa energia para as coisas que a gente quer mudar, para as coisas que a gente quer fazer, você vai ver a potência que você vira, mulher. Você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim a hora que você começar a se ver conseguindo realizar coisas que eram tão contrárias à sua própria identidade. Sabe? A ter paciência, a ser assim, zen, polida, de conseguir não responder, de pensar estrategicamente o que eu quero, daí dá certo, aí comemoro o resultado. Você vai ver que você vai chegar nesse estágio, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, tá? Porque você é muito inteligente e tem muito potencial e principalmente quer. E outra coisa que eu quero te falar, produzir energia é mais difícil do que direcionar energia. Então uma pessoa da tristeza, mais tranquilona, que quer ter mais postura, que quer ser mais firme, é mais difícil. Porque aí ela tem que produzir energia, amiga. Produzir energia é muito mais complicado, tá? Você precisa direcionar, não gosto de podar, não gosto de... direcionar, entendeu? Então assim, eu não quero gastar minha energia num berro, mas se fosse numa canção, se fosse numa história, se fosse num pega-pega, que vai quem chega primeiro não sei pra onde, se fosse numa cosquinha, que vai virar uma dancinha, que vai virar... Se fosse numa paródia, se fosse numa... Energia tem, eu só preciso canalizar agora para meios lúdicos, para meios iluminados de conseguir resultado. É isso que eu preciso, porque o meio da força, ele até traz resultado, mas é cheio de perrengue, é cheio de briga, é cheio de confusão, e eu quebro o vínculo. E aí eu vejo que a criança vai escorrendo pelos dedos, assim, ó, você vê que tá perdendo a filha, a conexão. Exato, aí é aquela história que eu falei, fica grande, depois não quer visitar a mãe, porque associou tanta dor a estar com a mãe, que não sabe nem porquê, mas não sente vontade, vai por obrigação. Entendeu? Isso tá cheio, ó. Tá cheio, tá? Então tá, agora vamos lá para algumas coisas pontuais do que você trouxe, tá? Fora esse viés mais geral, que eu acho que já traz uma luz, tá? Eu acho que ele já, de alguma maneira, pelo menos vamos tentar não fazer, né? Não agir, não falar, não fechar questões. E lembra uma coisa, ninguém morre de fome não, tá? A pessoa que tem comida em casa morre de fome. Então não precisa desesperar que não come uma refeição. Não precisa desesperar que tá com a roupa errada. Não precisa desesperar. A gente desespera demais com pouca coisa, amor. Sabe? Então agora, a partir de hoje, nós vamos colocar na balança para saber o que briga eu vou comprar. Sabe assim? Sabe assim? Muda a vida? Se não muda a vida, minha filha... Porque quando eu vou pensar que eu preciso punir a criança, eu parto do princípio que ela veio errada, eu tenho que consertar. A criança não veio errada. Não veio errada, a criança veio certinha. O máximo que eu tenho que fazer é informar e orientar. Punir? Depende. Depende. No teu caso, a firmeza, aprecie com moderação. Porque ela já veio de fábrica, amiga. Você tem que pensar quando que você não tem que ser firme, não quando você tem que ser firme, porque isso você já vem de fábrica. Entendeu, meu amor? Então você tem que... É o contrário, você não tem que pensar, agora eu tenho que ser firme, hein? Não, agora não precisa ser firme, agora não precisa de firmeza, agora não. Por que eu tô fazendo, por que eu tô pondo regra nisso aqui? Isso aqui é brincadeira, isso não precisa de regra. E outra, por que a brincadeira tem que ser do meu jeito e não do jeito dela? Se eu tô aqui para brincar com a minha filha, eu tirei esse tempo para isso, ela manda, pô. Eu tô aqui só para isso, até para brincar eu quero que seja do meu jeito. E até porque também ela agora tá querendo tudo do jeito dela, porque ela tem uma mamãe que quer tudo do jeito dela. Então o modelo dela é querer tudo do mesmo.
E daí ela começa a implicar com as pequenas coisas. Senta mais pra cá, vai mais pra lá. Por quê? Porque mamãe faz assim, mamãe. Entendeu, mãezinha? Então assim, amor, existem algumas coisas que são talvez estruturais e que vai valer a pena você avaliar. Não sei se você faz análise ainda, se faz terapia, se não faz, mas talvez seja legal ter algum retorno, alguma retomada, se for o caso, ou continuidade desses processos. Por quê? Porque a gente não tem culpa de ser como a gente é. A gente nasce com um temperamento que é combinado com uma estrutura familiar. E dessa estrutura familiar, com esse temperamento, a gente vira isso aqui que a gente virou. Eu, por exemplo, virei uma pessoa que sentia raiva, muita raiva de tudo e de todos, e queria resolver as coisas no grito, e tinha que ser tudo do meu jeito, e era assim. Muito na vida eu conquistei assim, mas eu também tive muita perda assim. E aí, a gente, como é do temperamento não reflexivo, a gente foca no que conquistou e acha que tá valendo a pena ser assim. Aí depois, quando a gente para olhar as perdas, a gente vê que é questionável. Se é Então, assim, o que a gente vai precisar da firmeza, ela já tá aqui e ninguém tira. Já existe. Então agora eu tenho que contar com outros recursos. E não só com a filha. O que nós estamos falando agora vai te abrir portas e te colocar em situações melhores e com recursos mais nobres na vida. Com a filha, com o marido, com o trabalho, com as relações profissionais, com as relações em casa, pai, mãe, família. Vai melhorar com tudo. Com tudo. Entendeu? Então, assim, e outra coisa interessante também. Muito do que eu sou e que está lá no nível da identidade é porque eu acredito que eu sou. Eu, por exemplo, tive um pai também de temperamento muito forte. Então, a sua relação com sua filha que é conturbada, a minha foi com meu pai, tá? Eu saí da casa do meu pai quando me casei, acreditando, tendo certeza absoluta que eu era muito chata. Eu tinha essa certeza. Eu era chata. Eu não aceitava brincadeira. Eu era chata. Eu era difícil de conviver. Aí eu casei com um cara que é temperamento tão forte quanto o meu. Só que a gente é muito parecido, a gente pensa muito igual. Então muita coisa que é óbvio pra mim também é óbvio pra ele. E aí fica fácil. E eu também casei muito no começo da relação, porque a gente se casou com 7 meses de namoro. Então ainda tava muito naquela coisa boa e tal. E a gente convivia muito bem nesse primeiro ano de casado, de uma tal forma que eu falei, caraca, então eu não sou chata. Uau! Que boa descoberta! Sabe? Pô, era fácil conviver, na verdade, não era difícil conviver, igual meu pai dizia que eu era chata, que é difícil de conviver, que eu era, né? Não era. Então eu comecei a questionar a minha própria identidade, que é o que eu tô te convidando a fazer. Você disse em algum momento, eu sou muito controladora, eu sou muito rígida. Será? Será que isso é identidade? Ou será que rolou algumas situações em que você precisou ser para se livrar de tantas coisas complicadas que aconteciam na sua vida, que de repente tantas instabilidades de pai, de mãe, financeira, e aí eu precisei dar conta do recado, pegar o boi pelo chifre, fazer acontecer, e aí eu fiquei acreditando que eu era assim para sempre em tudo? Porque é muito interessante que você quer quer relaxar e curtir a brincadeira, você disse, né? Mas, né? É um desejo, mas que não rola, né? Porque se você tivesse relaxado e curtindo, o controle dela não incomodava. Né? Então, fica a disputa de controle. Agora, nós vamos substituir o controle pela conexão. Tá? Então, assim, como é que eu vou conseguir o resultado? Eu preciso sair agora. Como é que eu vou conseguir o resultado? Não é pelo controle, é pela conexão. Eu tenho que fazer ela querer sair agora. Como é que eu vou conseguir isso? Entendeu?
contando uma história, criando uma música, fazendo um caminho. E aí cuidado só com apostar corrida, tá? Porque vira competição a vida inteira em tudo e é péssimo. Então, só cuidado com isso. Mas o resto, recursos lúdicos, sabe? Recursos lúdicos. Então, assim, como é que eu vou conseguir o resultado sem controle? Com conexão. Como é que eu me conecto? E aí, por exemplo, passa por também. A gente tem que sair agora. Ela não quer sair porque ela tá vendo um desenho, sei lá. Tá brincando de alguma coisa, não sei, né? Aí então você chama, não. Aí então sabe o que você faz? Vai lá e participa 2 minutos do que ela tá fazendo. 2 minutos, para um pouco. Pô, deve estar muito envolvente isso, sabe? Outra coisa que a gente precisa exercitar é que não é pessoal. Ela não quer te provocar, ela não quer te testar, ela não quer. Agora, ela pode querer tua atenção. Né? Ela pode querer porque você é mãe, né? Então, né? E aí ela vai fazer inconscientemente coisas para isso, né? Como você colocou a questão da comida, tal, é uma parte sensível, né? E assim, e são coisas tão preocupantes porque a comida é um negócio que milhares de distúrbios alimentares surgem dessa relação, né? Então a gente precisa cuidar mesmo, porque é sensível demais, né? Eu preciso tomar cuidado com essa parte.